Muito boa noite, aqui é a Sandra Amaral, na Associação Cristã Caminhos da Verdade, todas as quintas-feiras, às 17h30, conversa terapêutica, venham, participem. Às 18h15 essa live e 18h45 tratamento de desobsessão, através de passes. Além disso, temos também o tratamento de floral, que são feitas consultas individuais com os interessados. Então, um jeito da gente se ajudar, da gente ajudar os outros, é ter um engajamento com esse vídeo. Então, curta, compartilhe, comente, siga a CCV nas redes sociais, porque aí ela é apresentada a mais pessoas. E quando um doente alcoólico ou um dependente químico menos espera estar lá no Facebook, aparece a CCV. Por que aparece a CCV? Porque ela está sendo fomentada, procurada, então ela é apresentada a mais pessoas e pode chegar a um doente químico, alcoólico, a uma mãe desesperada, a um familiar que precisa de ajuda. E a gente também teve aqui no passado uma mãe que vinha e ela, como as lives ficam gravadas no Facebook da CCV, a mãe ligava lá o Facebook, enquanto cozinhava e tal, ficava ouvindo as palestras, né? E o filho, ela relatava pra gente que o filho, por várias vezes, ele não saiu de casa. Por várias vezes ele estava prestes a sair, ele ouviu um pouco da palestra, fechou a porta, voltou e foi pro quarto e ficou por ali para ficar ouvindo também. Então, é isso, gente. Olha, é uma frase que os alcoólicos anônimos falam. Eles dizem assim: aqui na sala, o remédio entra pelo ouvido. Por quê? Porque a gente ouve o depoimento, a partilha de outras pessoas e a gente vai compreendendo que nós não estamos sozinhos nesse barco. Então, o remédio entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. De que jeito? Quando a gente desabafa, quando a gente fala das nossas dificuldades, parece que tira um peso de dentro de você. Então, o remédio entra pelo ouvido, a doença sai pela boca, nas reuniões que nós partilhamos e ouvimos, né? Não é à toa que a psicologia, o que a psicologia faz? Ela não dá remédio, ela só ouve, acolhe, não julga e ajuda aquela pessoa a se organizar mental e emocionalmente. É pouco? Não é pouco, é muito. Através disso, as pessoas têm verdadeiras libertações. Falar, graças à terapia eu saí do vício, graças à terapia eu comecei a me posicionar, saí de um emprego, fui para uma coisa melhor, o outro não me assedia mais, eu não admito que o outro, eu não admito mais uma relação tóxica na minha vida, graças à terapia. Então, gente, falar, escutar atentamente e querer melhorar tem um impacto imenso na nossa qualidade de vida, na superação dos nossos problemas, tá certo? Então, o que eu queria falar hoje, se não der a gente continua, é a satisfação imediata sem esforço da conquista. Satisfação imediata sem o esforço da conquista é o que os vícios nos dão. Então, a pessoa vai lá, cheira, fuma, toma a substância e tem aquele prazer. Mas foi um prazer merecido? Ela lutou para ter aquele prazer? Não. É aquilo que a gente já conversou, um prazer barato, efêmero, passageiro, a pessoa fica cada vez pior e não resolve o problema dela. Então, os vícios trazem essa satisfação imediata sem o esforço da conquista. Onde o vício se instala, algo essencial está faltando. Porque o vício não é uma escolha, ele é uma substituição. Uma vez eu ouvi uma partilha de uma moça que ela dizia assim para mim: olha, quando eu era adolescente, meu pai bebia e ele era agressivo, muito agressivo fisicamente com todo mundo dentro de casa. Para eu sobreviver, eu saía de casa. Aí na rua me ofereciam álcool e drogas e eu comecei a usar. Veja,
Ela escolheu o álcool e drogas? Dá para dizer, ela escolheu. E se a gente estivesse no lugar dela, o que a gente faria? A gente teria escolhido também? Não é escolha, é substituição. Eu não tenho apoio, eu não tenho comida, eu não tenho segurança física. Lá na rua eles me dão droga, me dão amizades, meia boca, malemar, percebe? É uma substituição terrível. Mas os vícios falam não de uma escolha, mas de uma substituição por causa disso. O vício surge como uma tentativa inconsciente de lidar com alguma coisa muito essencial que está faltando. Comida, segurança, abrigo, paz, está faltando. Então ele dá uma anestesiada. Eu estou justificando que o vício é bom? De jeito nenhum. É por isso que eu comecei essa live falando que a gente precisa fazer a live, fazer a casa, a CCV, fazer a espiritualidade chegar nas pessoas que estão precisando. Porque se essa menina tivesse, tem lá um centro ACCV, de repente eu consigo uma sopa, uma ajuda, e ela viesse para cá, ia ter tudo isso. Ela não ia para as drogas. É que eles não têm referências do que fazer e para onde ir, então vão para a rua. Mas é substituição e é uma tentativa de você preencher com alguma coisa que está faltando. Percebe? Então, existem os vícios disfuncionais, que eu vou falar sobre eles agora. O que é um vício disfuncional? Que acaba com a tua vida. Um vício que você começa hoje, amanhã você não termina, ou porque morre, ou porque enlouquece, ou porque é preso, ou porque é internado. É um vício terrível. Nós vamos ver que haverá vícios funcionais. A gente já chega lá. Então, um vício disfuncional, vício em compras, por exemplo. Hoje em dia nós temos as salas de devedores anônimos. A pessoa compra, já perdeu casa, carro e continua comprando o que não precisa. É um vício. Então, vícios em compras para preencher ausências de vínculos verdadeiros. Porque aquilo que ela está comprando serve como um objeto substituto. A roupa porque eu não tenho contato de alguém. O celular porque parece que eu tenho 1 milhão de amigos, mas não tenho nenhum. Entendeu? Então, aquilo que ela compra substitui a ausência de um afeto, de um estudo, de um trabalho. Tem um vazio ali que ela precisa preencher com compras. Vício em pornografia. Eu já ouvi um rapaz que tinha esse vício me dizendo que ele era extremamente tímido, ele não conseguia chegar na menina, e então ele ficava delirando, se iludindo ali com aquelas pornografias, mas ele estava muito incomodado com isso, porque eu não sei se vocês sabem, mas isso traz uma energia péssima, isso traz companhia espiritual que nem a do álcool e drogas, e a gente tem que tratar o que está faltando e não ficar na ilusão, né? Então, a pornografia disfarçando a ausência de prazer real e de vivência afetiva recompensadora. Porque se você tem uma vivência recompensadora, que não precisa ser só amorosa, não. Hoje em dia os relacionamentos amorosos estão tão desafiadores, né? Não precisa ser um relacionamento amoroso, afetivo, romântico, eu quero dizer. Mas pode ser um relacionamento com uma grande amiga, com um grande amigo, com uma causa, com um centro espírita, percebe? Isso são formas de você preencher um vazio de uma existência afetiva vazia, que vai para o vício da pornografia quando poderia estar numa casa espírita, por exemplo. Vícios em redes sociais para alimentar uma vida pessoal sem objetivos e conquistas próprias. Fica lá o dia inteirinho olhando a vida do outro, o sucesso entre aspas, né, minha gente? Porque o sucesso é o que a pessoa posta de bonito. As outras 24 horas que ela está vivendo no inferno, isso ela não posta. Mas aí o que é viciado fica ali, achando que a pessoa tem tudo e ele ou ela não tem nada.
Então, isso veja, se ele tivesse ou ela estivesse estudando, gostando do estudo, se ela tem tempo de ver a vida do outro na rede social, ou então você está trabalhando, nossa, você está com uma fase de tanto trabalho, você está sendo tão chamado, tão requisitado, e é uma coisa tão boa, porque entra o dinheiro, porque você se sente capaz, e aí você pega e vai ficar lá olhando a vida do outro. Então, as pessoas que perdem muito tempo em olhar a vida do outro, com mídia social, com rede social, elas estão perdidas com seus próprios objetivos e sem as suas próprias conquistas. Percebe? Então, se a gente se vê nesse lugar, vamos procurar um crochê, vamos procurar um centro, vamos procurar um trabalho, um estudo. A gente estava falando aqui que a Universidade de São Paulo, aqui pertinho, oferece estudos gratuitos de um monte de coisas legais. Do que foi feito? O seu? Como envelhecer com saúde. Como envelhecer com saúde. Você, Felipe, fez do quê? Plantas medicinais, gratuito, né? Então você aprende, você consegue às vezes se tratar de alguma coisa mais tranquila com uma planta medicinal, percebe? Então é um tempo precioso que se perde com isso, isso é um vício. Vício em jogos para obter a satisfação e a gratificação imediata sem merecimento. É aquilo que a gente já conversou. Eles fazem você se viciar lá. No começo você ganha 10 pontos fazendo quase nada, depois para ganhar 10 pontos você precisa perder tua casa. Mas é uma recompensa que eles vão dando, e isso fala também de um vazio, de uma falta de objetivos na vida, né? E depois os vícios mais graves que a gente trata aqui, vícios em drogas para anestesiar dores antigas e não resolvidas. Então, eu não preciso de psicólogo, às vezes eu ouço falar, eu não preciso disso, eu não preciso de religião. Gente, a pessoa está toda destrambelhada, toda desequilibrada, toda cheia de analgésico, de opioide, de tudo quanto é coisa, e não precisa. Se fosse tratar a fraqueza emocional, a dificuldade emocional, talvez não tivesse ido tanto para a substância desse jeito. Então, o vício nas drogas, e a gente fala de droga de substância ilícita, como as drogas lícitas, que são os remédios farmacológicos, que eles estão gerando muita dependência, porque são classes de medicações muito fortes. Então, eles estão anestesiando dores que não foram tratadas. Será que se tivesse indo com um psicólogo? Olha, eu tenho amigas psicólogas que me dizem, o paciente começa com uma tarja preta, não sei quantas miligramas, vai diminuindo. A psicóloga e a psiquiatra vão tratando ele juntos, daqui a pouco faz um desmame de medicação. Por quê? Porque a cabeça está boa, porque tem alguém com juízo, com sensatez, ajudando você a fazer escolhas na sua vida, a compreender as suas mazelas, a ressignificar os seus momentos difíceis. Isso tudo é muito valioso. Vício em bebidas para anestesiar raiva, frustração, vitimização, criando ilusões. Quem já conviveu, já viu, já ouviu uma pessoa bêbada, alcoolizada, sabe o quanto essa pessoa é iludida, não é? Ela é totalmente iludida. Ela tem mania de grandeza dentro da cabeça dela, parece que ela é o que ela não é. Então o alcoolismo ele fala de uma ilusão. É uma ilusão. A pessoa se coloca num lugar onde absolutamente ela não está, e quanto mais bebe, mais ilusão tem e mais afastada fica daquele lugar que ela quer achar que ela é grande coisa, né? E o doente alcoólico, ele costuma guardar muita mágoa e costuma se sentir muito vítima. É curioso isso, porque é ele que apronta para todo mundo, mas ele se sente o coitadinho de mim. Isso é típico da doença do alcoolismo. E quem está em sobriedade dentro do alcoolismo sabe muito bem o quanto essas emoções são
desequilibrada, o quanto essas emoções desequilibram ele, e ele tem a perfeita consciência que ele tem que parar de se vitimizar, porque a vitimização faz parte da doença do alcoolismo. A doença do alcoolismo, ela é física, porque ele tem compulsão por beber. Ela é espiritual, porque ele atrai muitos obsessores. Ela é mental, porque ele tem pensamentos ilusórios, de autoilusão e de autovitimização ao mesmo tempo. Ah, mas eu também não tive. Ah, mas a vida também não me ajudou. Mas só que ele está no bar bebendo, ele tem muita inveja, porque o outro progrediu, mas o outro trabalhou, estudou, ralou, e ele está no bar bebendo. Eu já ouvi depoimento de uma pessoa agora com seus 50 anos dizendo: o que eu posso querer? Todo mundo, todos os meus amigos, seja bem-vindo, boa noite, todos os meus amigos que começaram a beber comigo, pararam, foram estudar, trabalhar, hoje tem família, carro, casa, não sei o que lá. Eu não tenho nada, mas o que eu queria? Eu estava no bar até o ano passado, né? Então, quem tem a doença do alcoolismo e está em sobriedade sabe que a vitimização faz parte do quadro de doença e que ela tem que evitar, assim como tem que evitar o primeiro gole, tem que evitar se sentir vítima das circunstâncias, porque foi ele que fez aquela escolha, aquela substituição, vamos dizer assim, né? É a substituição de alguma coisa que falta pelo álcool. E os vícios em relações destrutivas, em relações tóxicas? O vício em relações tóxicas parece que ele vai mantendo vivo na pessoa o que sempre foi familiar, a dor. A pessoa está tão acostumada a sentir dor moral, ser vilipendiada, humilhada, menosprezada. A pessoa está tão acostumada nesse lugar, às vezes aconteceu isso na infância, aconteceu na adolescência, agora no relacionamento. Quando sai de um relacionamento, vai para outro igualmente tóxico. Por quê? Porque ela não se trabalhou dentro da cabeça dela. Uma vez eu ouvi um depoimento de um médico legista. Ele falou que ele atendeu por 3 períodos diferentes, 3 momentos diferentes, a mesma mulher agredida pelo parceiro doente alcoólico. A primeira vez ele agrediu muito ela foi fazer a queixa, fez o exame de corpo de delito com ele. Dali, na segunda vez, ela voltou e era ele que estava lá de novo. Eu falei: mas de novo, é o mesmo? Não, era o outro parceiro. 3 vezes, desistiu daquele e foi para outro, agressor doente alcoólico. Qual seria a melhor coisa para essa mulher fazer? Não se relacionar com mais ninguém e ir tratar a cabeça, fazer uma terapia, ir no centro, tentar se entender, porque ela vai morrer na mão de um cara, porque o quarto também vai ser um agressor, não tenha dúvida, se ela não trabalhou a cabeça dela. Então, é isso aqui, ó. Vício em relações destrutivas para manter vivo a dor que é familiar. Quando a pessoa não tem dor, ela fala: nossa, ela estranha. Uma vez eu ouvi um depoimento de uma psicóloga maravilhosa, uma senhora, dizendo que ela foi tendo tantas perdas ao longo da vida, perda da mãe na mais tenra idade, depois a cuidadora morreu, depois não sei quem mais morreu, depois não sei que desgraça que aconteceu, porque quando ela casou, o casamento estava bem, a vida dela estava bem, a profissão dela estava bem, ela falava assim: mas cadê a dor? Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. E talvez não fosse acontecer nada. Por quê? Porque ela já tinha passado a prova que ela tinha que passar, mas o medo de que viesse alguma coisa, ela estava tentando se livrar desse medo. E aí ela desenvolveu o quê? Uma dor no joelho, porque pelo menos uma dor no joelho é uma dor, porque ela está acostumada com a dor. Parece estranho, parece que se não tem dor, não sou eu. Às vezes isso acontece com a gente.
Então, nessa hora, a gente precisa de ajuda psicológica. A gente precisa de ajuda de floral, a gente precisa de ajuda espiritual. A gente precisa pedir e buscar ajuda, sabe? Vícios em comida, para anestesiar a ansiedade, a depressão, engolindo emoções que não sabe lidar. A pessoa vai engolindo. Quanto mais nervosa, mais estressada, mais come, mais come. Mas por que não olha para a dor? Porque não consegue. Então precisa de ajuda. A gente está aqui para isso, para ajudar. Vício em cigarros para preencher solidão e tristeza. Muitas pessoas que fumam, eu já ouvi essas pessoas dizendo: o cigarro é meu grande companheiro. Porque ele é uma falsa ilusão de que você tem a companhia de alguém. Gente, isso lá é companhia? Câncer de próstata, de estômago, isso lá é companhia. Mas a pessoa não escolheu, ela substituiu um vazio existencial, que ela nunca entrou em contato com ele, pelo cigarro. E agora chegou a hora de entrar em contato com ele. Nunca é tarde. Percebe? Até aqui, alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Só um minutinho. Então, eu vou falar agora. Oi, quer falar? Fala aqui, meu amor. Você não vai aparecer. Você não vai aparecer. É só a sua voz. Senão o pessoal de casa não ouve. Eu só queria falar o seguinte. Vem cá. Como eu sou viciada no cigarro, né? Então, quando eu tento parar de fumar, aí eu fico compulsiva. Eu como tudo, o que tiver na minha frente, entendeu? Eu não controlo o meu, entendeu? Tá, mas ainda assim, a comida te faria menos mal do que o cigarro, não? Sim, só que eu como compulsivamente. Compulsivamente, que também é um perigo. Uma coisa eu fico sempre fazendo, se tiver eu como, se não tiver eu invento e como, tá, entendeu? Tá. Então, você precisa de ajuda para, talvez você possa comer, fazer uma ginástica, ler. O que mais que você gosta de fazer? Talvez você goste de uma atividade manual. Então, é mudar de assunto dentro da cabeça. Falar, deixa eu fazer alguma outra coisa. Aí você está lá fazendo uma ginástica, por exemplo, não dá. Olha para as pessoas que fazem academia se elas têm vontade de fumar. Elas querem cada vez ter mais energia para poder ter mais performance. Eu já entrei 4 vezes na academia e desisto. Tá. Preguiça, comodismo. Entendeu? Tem um tanto que a gente precisa mudar com esforço próprio. Parece né? que há uma coisa me puxando para ficar, tipo, à deriva, sem ter direção. Que interessante você ter essa consciência, porque aí você pode lutar contra isso, porque você já sabe o nome disso, uma coisa querendo que eu não tenha direção na minha vida. Virou uma entidade, bota ela na tua frente e diga: quem manda aqui sou eu. Vamos conversando, tá? Depois. Bom. Muito obrigada pela participação. Então, gente, só para concluir agora, os vícios funcionais. Tem vício que é funcional, mas nem por isso ele é saudável. Vício em trabalho, workaholic. A pessoa é uma workaholic, trabalha, ai que legal. É um vício funcional? É funcional, tá dando... Ele não está arruinando a vida dessa pessoa como o álcool e as drogas. É um vício que faz a pessoa ganhar mais, que melhora a autoestima da pessoa, que faz a pessoa ser bem sucedida, mas que acaba com a saúde da pessoa também. Que faz a pessoa entrar para o antidepressivo, para o ansiolítico. É um vício? É, mas é funcional. A pessoa consegue, ela se mantém ali porque isso não destrói a vida dela. Não tão rapidamente quanto álcool e drogas, mas isso precisa ser tratado. Porque também está escondendo uma fraqueza, uma dor. Por que está trabalhando tanto? Porque não tem o relacionamento que queria. Porque cada vez que lembra que apanhou do pai, quer fugir disso, começa a trabalhar, porque trabalhar dá dinheiro e ele se sente mais poderoso. Precisa tratar, gente. A gente precisa ter a coragem de olhar para aquelas coisas que estão nos prejudicando e dizer assim: tá, você está querendo me destruir, só que quem manda na minha vida sou eu. Não permito.
E às vezes a gente precisa de ajuda, que é o que vocês vieram buscar aqui, né? Outro vício funcional, que é vício, que precisa ser tratado, a vigorexia, que a gente chama de rato de academia. A pessoa fica 8 horas por dia na academia. Academia de manhã, de tarde, de noite, de sábado, de domingo, de feriado, de madrugada, que agora as academias abrem de madrugada. E tem alguma coisa aí. Eu conheci uma moça numa academia quando eu ia fazer minha ginastiquinha lá 3 vezes por semana, que ela era um palito. E quer eu fosse de manhã, quer eu fosse à noite, quer eu fosse à tarde, a depender das minhas possibilidades de trabalho, lá estava ela. Lá estava ela. E a gente percebia, assim, com muita dor no coração, que aquilo era um vício. Mas é um vício funcional. Ela não está se destruindo num bar ou numa biqueira, mas precisa tratar o vício. Percebeu, então, a diferença de um vício? Fala, meu querido. E também já tem um ponto... Vem cá. Tem um ponto que pode caminhar para além do vício funcional. Teve um influenciador recente que morreu com 21 anos, se não me engano, de anabolizantes, insulina. Teve infarto, umas coisas. Tá. Ele era diabético? Não, mas é que a insulina é utilizada para... Eu não sei como é que é para metabolizar o açúcar, assim, porque o pessoal não mete muito carboidrato. Entendi. Eles fazem de outro jeito. Então, ele acabou de falar aqui, de trazer que a vigorexia pode ser disfuncional, sim, na medida que a pessoa começa a tomar anabolizantes, né? Mas aí, e realmente é verdade. Agora, os anabolizantes, eles entram para a categoria das drogas lícitas. Então, os opioides, medicação tarja preta para ansiedade, e os anabolizantes para dar performance muscular, né? Então, a pessoa tem 2 vícios, o vício da academia e o vício do anabolizante, né? Porque aí vai perdendo a mão, isso vai desenvolvendo tolerância, vai injetando cada vez mais, né, Felipe? Essa é a questão. Bom, quem chegou agora, Maria Conceição, Arlete, sejam bem-vindas. Curtam, compartilhem, comentem, assistem em casa vocês ou as outras. Aqui você não pôde vir, assiste em casa, gere engajamento nas nossas mídias sociais para esse trabalho chegar para mais pessoas. E a gente continua essa conversa semana que vem. Vamos para a nossa oração agora? Meu Senhor e meu Deus, estamos aqui na Tua presença agradecendo, agradecendo e agradecendo. Obrigada por todas as pessoas que vêm, que voltam, que estão encontrando sentido nesse trabalho. Obrigada pela espiritualidade que vai até a casa dessas pessoas, tratando, curando, conscientizando, inspirando ao bem. Senhor, se há uma coisa que nós precisamos, é estarmos permeáveis, abertos à Tua ação na nossa vida. A coisa mais triste que podemos ter é quando Tu estás perto, pronto para nos ajudar. E por causa da nossa sintonia vibratória, nós não conseguimos receber esta ajuda. Essa é uma das coisas mais tristes que podem haver para uma pessoa que precisa e quer ajuda. Não estar na sintonia de recebê-la. Então, Senhor, diante da Tua presença nesse momento, na Tua casa, pedimos, Senhor, que toda resistência que tivermos de pensamento, de sentimento, sejam agora jogadas por terra, diluídas, completamente desintegradas, para que a Tua boa luz de força, de inspiração, de cura, de regeneração, invada cada uma de nossas células, que guardem o depósito desta luz ao longo da semana e que estejamos firmes no propósito de acompanhar a live ou estarmos presentes aqui para continuarmos recebendo de Ti as Tuas bênçãos e trabalhando de acordo com a Tua vontade tudo aquilo que pudermos com aquilo que aprendemos.
Estas coisas te pedimos e agradecemos no nome poderoso e santo do nosso Mestre Senhor Jesus. Que assim seja e assim é. Amém.